Diretamente do Johnny Studios, aqui em Cachoeirinha, hoje eu tenho ela, uma graduanda em psicologia, uma esposa dedicada e uma pessoa com histórias incríveis para contar para todos nós. Queria te agradecer, Tainara, Thay, por estar aqui comigo hoje. Tainara Souza Roque, é isso? Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá nervosa de participar? Um pouco, né? Um É a pouco. primeira vez. É a primeira vez? A gente sempre fica, né? Eu queria que tu me contasse um pouquinho de ti, da tua história. Apesar de a gente já previamente ter se conhecido, né? Eu queria que tu contasse como foi tua infância. Minha infância, bom. Isso. Eu sou filha única. Olha, eu também. Isso pode não parecer muita coisa, né? Mas diz bastante coisa, né? Meus pais, eles casaram já... Minha mãe tinha 30, meu pai tinha também. Eles têm a mesma idade, poucos meses de diferença. Só que eles casaram e já queriam ter filhos, só que eles não conseguiam, né? Minha mãe ficou 5 anos tentando engravidar e não conseguia, né? Uau. Até que ela descobriu que ela tinha nascido com as trompas ligadas, né? Ela teve que fazer um tratamento pra conseguir engravidar e depois de 6 meses que ela descobriu, né, o que ela tinha, que ela conseguiu engravidar. Quando eu fui nascer, eu nasci prematura. Nossa, de quanto tempo? De 8 meses. 8 meses. Isso. Só que daí, como ela teve que ficar comigo no hospital, ela acabou pegando uma infecção generalizada. Daí ela ficou bem mal no hospital, já tava com 35 anos, né, mais ou menos, quase 36 nessa época. E ela já tava num quarto reservado já, porque ela tava tomando antibióticos e não baixava a febre, não tava combatendo a infecção que ela tava na época. E ela conta que um dia, de noite, tava as enfermeiras assim com ela. E as enfermeiras falaram, a gente tá dando a medicação, não baixa a febre dela nunca, não sei se ela passa dessa noite. Daí ela disse que naquela hora ela pegou todas as forças que ela tinha, virou pro lado assim do leito e disse, ai senhor, eu te pedi tanto um filho, né, agora que tu me deste, me dá saúde pra mim poder cuidar dela, né, é o meu sonho ser mãe e agora eu não vou conseguir. E ela disse que no outro dia ela já amanheceu melhor, e daí foi onde ela se recuperou. Nossa, sim, de um dia pro outro, através da oração. Sim, Caramba. eu tinha ido algumas pessoas orar por ela, né? Algumas pessoas que tinham chamado pra orar por ela, porque ela tava bem mal já. E ela está aí hoje comigo. Caramba, que legal! Ela nasceu com as trompas ligadas? Isso. É possível a pessoa nascer com as trompas ligadas? Caramba! Mas é dela raro foi, isso, né? sim. Não deve ser muito raro isso? Sim. Tanto que foi muito difícil deles descobrirem, né? Isso há 26 anos atrás, né? Mais ainda, né? Como é que descobre isso? Como é que ela lidou com essa situação, assim? Ela disse que na época era como se ele tivesse tirado um raio-x do útero dela. Entendi. Eu não sei muito bem como é o trâmite, né? Pra ela Sim. descobrir, mas foi difícil ela descobrir. Ela conta essa história numa boa, assim. Sim. Super tranquilo hoje Sim. pra ela. Sim, No hoje em momento dia, sim. deve ter sido uma situação muito difícil, né? Quase desesperadora, né? Querer tanto um filho, né? Sim. Uma filha, no caso, né? E depois de um tempo tu já se apega, né? Depois de um tempo, não. Quando já sabe que é mãe, já imagino Sim, que já... era o sonho dela, né? o E ela sonho. já tinha engravidado outra vez, só que ela perdia porque o bebê não se desenvolvia dentro do útero, né? Ficava fora do útero. Então, pra ela já tava se tornando um sonho impossível, né? Tipo, os bebês ficavam fora do útero. E daí, quando ela descobriu e quando foi ganhar, ainda pegou a infecção. Então, Puxa vida. já começou difícil, já. A história já começa difícil, já. Depois, o que aconteceu? A gente sempre morou aqui em Cachoeirinha, né? E sempre fui envolvida nas questões da igreja. Sim. Tu sempre, nunca ficou fora da igreja? Não, sempre fui das crianças que dormiam nos bancos, Ah, ali, né? bem tradicional mesmo. Ah, que legal, que legal. A mãe levava bala pra ti, assim, comer, pra te entreter. Salgadinho pra ficar quietinha. Pra não assim. atrapalhar o culto. Comer tuas balas aí, não atrapalha. E daí? E eu fui envolvida com o coral infantil, daí depois fui crescendo, fui fazendo parte da coreografia, fui professora de escola dominical por um período. Tudo que tinha, eu tava envolvida. Por mais que sempre fui muito quieta, muito introvertida, assim, na época de criança e adolescente, sempre tava envolvida em alguma questão ali da igreja. Uau. Estudei sempre aqui nos colégios aqui da volta, ali do Portugal, Uhum. porque a minha mãe era merendeira do Portugal. Olha. Então, por mais que eu não estava estudando, já estava ali envolvida Sim. também. Que legal. E teu pai faz o quê? Meu pai hoje é aposentado, né? Mas ele era metalúrgico. Uau, que legal. Uma família tradicional brasileira. Exato. Que legal, muito bem. E quando foi que tu encontrou, assim, já que tu nasceu num ambiente cristão, né? Eu acho que é importante a gente sempre falar sobre. Quando foi o teu contato, teu encontro com Deus, né? Que tu encontrou Deus em ti mesmo, assim, e não nos teus pais, né?
Foi no período da adolescência ali, porque ele na Fátima tinha uns cultos, teve um culto de jovem específico que eles justamente falavam isso, né? Que, tipo, não é porque tu cresceu na igreja que tu realmente tem a fé dos teus pais, né? Que tu realmente teve um encontro com Deus. Sim. E daí, naquele culto, foi onde você, Senhor, eu quero realmente te aceitar como meu salvador, eu quero realmente ter um encontro contigo. Uau. E daí foi música do Batismo com o Espírito Santo e na minha adolescência, ali por volta de uns 14 anos, mais ou menos, é que eu tive realmente um encontro, assim. Uau, mas foi forte, né? 14 anos, assim, é jovem ao mesmo tempo, para algumas pessoas demora tanto tempo, né, para ter esse encontro, né? Ao que tu deve, assim, mais ou menos, essa demora em algumas pessoas em encontrar, mesmo estando na igreja? Tipo, tem pessoas que estão anos, né, que a gente ouve falar, e às vezes a pessoa não se encontrou, não encontrou Deus, não encontrou a fé, não encontrou o Espírito Santo, como tu falou, né? O que tu acha que acontece com essas pessoas? Acho que um pouco é a questão da comodidade, né? A pessoa, ela é criada, então é daquilo, né? Ela não vai atrás do algo a mais, né? Acaba vivendo daquilo que ela escuta, não de uma experiência própria, né? Porque no momento que tu tem a tua experiência, tu não consegue mais ficar sem ter aquele contato com o Cristo, né? Porque é verdade. Muda a tua vida, né? Muda muito, né? A tua vida mudou bastante? Sim. Dá um exemplo, ou alguns exemplos de coisas. Tem o desse último ano, né? Que foi, acho que, o momento mais difícil, que foi pra mim. Foi onde eu vi o trabalhar de Deus na minha vida, assim, porque até teve meu aniversário agora, dia 15, e eu queria muito passar meu aniversário numa cachoeira. Numa cachoeira? Só que nada dava certo. E no fim, uma amiga minha chegou e disse, ai não, vamos passar. E no fim a gente não foi na cachoeira, mas a gente foi num rio. E daí, no outro dia, quando eu cheguei em casa, daí eu fui agradecer, né, por mais um ano de vida. Sim. E parece que, tipo, Deus... Eu me dei conta, né, de que Deus estava cuidando até dos mínimos detalhes, sabe? Tu queria tanto passar teu aniversário na água e eu tava passando por um momento difícil, onde eu nem queria mais passar aniversário, não queria mais comemorar, mas, tipo, ele cuidou de tudo. Então, ele cuida desde as coisas mais pequenininhas até as coisas mais grandiosas, né? É verdade. Nesse caso, né, que nem ele trouxe a cura pra vida da minha mãe, uma coisa que... Nossa, isso aí é incrível, né? Isso é fantástico, o poder, assim, da manifestação. É diferente, né, Thay? Quando a gente vive, né? Sim. Porque às vezes a gente ouve, a gente escuta muito, a gente vê de fulano, sabe? Era meio que nem no início da pandemia, né? Que todo mundo ouvia dos casos, mas ninguém tinha um caso próximo, então ficou aquela coisa, ai, será que existe, será que não? Então começaram a morrer pessoas próximas. Eu acho que os milagres, assim, como a pandemia aconteceu, são parte disso também, né? Do processo de crença. Porque daí tu vê acontecer contigo, né? Não foi alguém que te contou. Sim. Entendeu? Muito forte isso que tu acabou de falar. Essas mudanças, assim, começaram a acontecer depois dos teus 14? Ou tu já pensou em alguma coisa que aconteceu antes? Não, de minha experiência foi da adolescência, assim, criança eu não lembro de eu ter nenhuma experiência, mas eu sempre gostei de estar ali na igreja, né, sempre foi um ambiente onde eu me senti bem, onde eu queria estar envolvida, nunca foi por obrigação. Mas um encontro real foi a partir da adolescência. Assim. Que legal, que legal. E quando foi que tu começou a te soltar um pouquinho mais, assim? Ou até hoje tu ainda é mais introvertida, assim, mais tímida? Eu ainda sou um pouco tímida, mas não tanto que nem antes. Já foi pior. Tu ainda é um pouco? Sim. Mas quando que deu uma viradinha, assim? Acho que há um ano. Há um ano? Nossa, mãe! Eu não vou revelar a tua idade aqui, né? Porque não é elegante, mas é um ano atrás. Eu acho assim que eu me permiti fazer isso, mais ou menos. E por quê? Quer dizer, eu vou ter que contar toda a história. Não tem problema, temos tempo. Assim, eu acho que até nesse período da pandemia que a gente tava falando, eu comecei a refletir, até a postagem que eu fiz no Facebook, né, do ano passado, foi justamente de parar e pensar as mudanças que eu tive naquele ano, né, de 2021. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito na minha, assim. E eu sempre achei que era porque eu era indecisa, porque era envergonhada, e eu não conseguia ver o que tinha por trás disso, né. E eu comecei a refletir, né, por que eu tinha mudado tanto nesse último ano. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde quando eu era criança, na adolescência, e eu não percebia que eu aprendia a me adaptar com isso, né, eu ia empurrando com a barriga e aprendi a lidar com a vida dessa maneira, e eu não conseguia ver as coisas, os prejuízos que isso trazia pra minha vida, que nem eu quando criança, ensino fundamental, ensino médio, eu sempre tinha que tirar boas notas, eu não podia ficar em recuperação, mas não porque eu era uma boa aluna, super estudiosa, é porque a ideia de depender de uma nota me corroía por dentro, eu não podia depender de só uma situação. Uau. Né? Então, eu sempre me cobrei muito, né? Então, tudo que eu fazia não era o suficiente. Então, não tinha como eu me expor se o que eu ia fazer não era o suficiente. Então, eu não conseguia perceber que, às vezes, a minha timidez era uma cobrança excessiva que eu tinha comigo mesma. Nossa, uau. Então,
Foi com terapia, foi fazendo a psicologia também, que eu comecei a me conhecer um pouco mais, né? Sim. Perguntar o porquê das coisas, né? Isso. Caramba, muito forte isso que tu falou. Porque tu ajuda muitas pessoas que vão ver esse vídeo e às vezes são tímidas a entenderem a sua timidez e talvez até passar essa timidez adiante com o processo que tu fez, né? Do jeito que tu melhorou, né? E com isso, né? E se expor, eu acho que é tão importante pra quem tem uma coisa tão grande quanto Deus pra falar, sabe? Sim. Porque Apocalipse fala dos tímidos e tem um livro muito bom que chama O Poder dos Quietos. Que fala exatamente sobre isso, sabe? É sobre os quietos que às vezes estão escondidos, são mais tímidos, mais introvertidos e como eles têm um papel muito importante também no reino, né? E também na igreja, no reino, em todo lugar, né? Então tem muitas personalidades que são introvertidas, né? No dono criador do Facebook, tem várias outras personalidades que são assim. E eu vejo em ti uma introvertida que sabe falar e que ao mesmo tempo deixou de ser introvertida, mas ao mesmo tempo reserva algumas coisas. Parece uma incógnita, sabe? Uhum. Como que surgiu essa tua paixão pela psicologia, Thay? Deixa eu ver. Por que eu quis fazer psicologia? Até nas primeiras aulas da faculdade, a professora me disse que não é a gente que escolhe, né, a psicologia. É porque, na verdade, a gente quer descobrir coisas nossas, então a gente vai atrás disso achando que a gente quer cuidar dos outros. E isso hoje, pra mim, faz muito sentido, né? Porque eu sempre fui aquela amiga que queria acolher todo mundo, que botava os amigos pra debaixo do braço, que queria ser a conselheira. Sempre gostei de ter esse perfil. E na minha adolescência, que acho que foi o período onde eu comecei realmente a me descobrir, eu começava a cuidar muito do comportamento da minha mãe. Porque a minha mãe, ela tem uma deficiência auditiva. Quando ela era criança, ela pegou uma infecção e como eles eram muito humildes naquela época, né? Ela não fez o tratamento corretamente. Isso acarretou ela ter que fazer mais de 10 cirurgias na vida dela. 10 cirurgias no vídeo? Mais de 10, eu não sei o número exato, assim, né? Isso fez com que ela perdesse muito a audição dela. Sim, imagino. Só que há 26 anos atrás, os aparelhos não eram como é hoje em dia, né? Então, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe usa aparelho auditivo. E eu via o quanto ela ficava envergonhada com isso. E como isso refletia no comportamento dela, né? Porque às vezes ela tava conversando com a pessoa e ela ficava no tá. A pessoa não sabe que ela não tá escutando, ou que por causa do aparelho ela tá escutando o que o outro de trás tá falando que a pessoa da frente não tá. Só que eu já percebia que ela tava diferente, então eu comecei a ver a importância da escuta. O como tu não escutar o outro pode influenciar na vida dele. Porque muitas vezes ela não queria ir nos lugares onde tinha muita gente, porque isso ia ser um dificultador pra ela. Então, ali eu já comecei a querer entender o comportamento humano, né? Então, tipo, se ela acha que não estão escutando, ela deixa de ir em tal lugar. E isso começou a me inquietar. Então, eu queria uma profissão que eu pudesse ajudar os outros. E essa dúvida sobre o comportamento humano foi o que começou a me motivar. Eu fiz técnico em administração, porque eu fiquei, assim, meio em dúvida. Só que a cadeira que me chamou a atenção foi o de psicologia, que lá eles ensinavam a fazer testes pra te fazer aplicações em RH. Eu falei, não, é realmente a psicologia que eu quero e eu não me arrependo, né? Comecei em 2015 e, se Deus quiser, eu me formo esse ano. Quantos anos? 2015, o péssimo 7 anos. Vai fechar 7 anos. O curso leva 5 anos? Isso, 5. Ah, é difícil fazer 5, né? Sim, eu tranquei um período, não fiz todas as cadeiras desde o início, né? É por isso que eu falo, às vezes o pessoal se cobra muito também, né? E eu vejo que tu tá dando uma lição de não se cobre tanto pra terminar no período, né? Porque isso gera uma ansiedade, né? Sim. Em quem estuda, de acabar em 5, eu tenho que terminar no período, no prazo, no tempo. Calma, né? Porque tem tempo pra isso, né? E coisas que tu aprendeu quando trancou, quando tu voltou, tu era uma outra pessoa. Com certeza. Com outras experiências. Então é muito interessante também tu trancar às vezes e dar um tempo, sabe? Respirar pra tu aprender mais sobre ti também, né? E também passa muito rápido, né? Antes eu pensava, vai levar 7 anos, mas hoje em dia, meu Deus, parece que ontem que eu entrei na faculdade e agora eu já tô me formando. Que legal. Quais as melhores coisas que tu aprendeu na faculdade? As maiores lições que tu tirou de lá? Da faculdade de psicologia? Eu acho que se conhecer, assim, essa questão de eu me conhecer e também de ter empatia pelo outro. Porque às vezes a gente vai com muito julgamento para um outro, né? E ele tá agindo daquela forma, mas tem um porquê. Tudo tem um porquê? Tudo tem um porquê por trás daquilo, né? Então, a gente, às vezes, só escutar a pessoa já vai ajudar o dia dela. Né? Toda ação que alguém faz tem alguma raiz de alguma coisa que acontece. Sim. Nenhuma ação é totalmente isolada. Sempre tem um porquê, né? Uau, que incrível. Porque, na verdade, a nossa personalidade, ela já tá sendo formada desde o ventre da mãe, Sim. Né? Então, vai vir um pouquinho da genética, ali a gente já tá se formando, e tudo que tá à nossa volta, na nossa infância, adolescência, vai nos formando e vai fazer com que a gente vai agir daquela maneira ou não. Tu vê a psicologia como um chamado de Deus pra ti, uma vocação? Sim.
Por quê? Quando eu entrei na faculdade, esse era dos meus medos, assim, porque eu queria estudar algo que eu pudesse aplicar dentro da igreja. E hoje em dia, eu sei que muitos tabus já foram quebrados, mas ainda eu consigo ver muitos tabus dentro da igreja. Então, eu queria poder trazer esses assuntos mais polêmicos para dentro da igreja, porque eu acho que é um público que às vezes a gente não vai ter acesso, sabe? Então, eu acho que talvez uma cristã dentro da igreja, o povo da igreja vai escutar o que tem para ouvir, do que não iria numa psicóloga, porque as pessoas, se elas têm um problema no coração, elas vão no cardiologista, mas se elas têm um problema de saúde mental, elas não querem procurar um psiquiatra ou um psicólogo, né? Verdade. Porque, depressão é pecado, porque é coisa do diabo. Não, é uma doença, não é porque tu não tá vendo que ela não exista. Sim. Então, eu queria justamente trabalhar nessas questões de tabu, falar sobre relacionamento, sobre adolescência, sobre a infância, sobre a sexualidade infantil, porque não que eu digo ensinar sobre sexo, mas a criança saber o limite de até onde a pessoa pode tocar nela, ensinar, fazer a educação sexual, que é uma coisa que as crianças não têm. Que nem quando eu fui professora da escola dominical, quando eu tava com a turma dos pequenininhos, eles queriam ir no banheiro. Daí vai um estranho e vai levar aquela criança no banheiro. Né? Eu sei que eu não ia fazer nada com aquela criança, mas tu via que as crianças não tinham nenhum ensinamento. Nossa, tu falou agora, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que legal. É mesmo, né? Porque é sempre uma pessoa voluntária, né? Que vai acabar levando essa criança pro banheiro, né? E claro que a gente não desconfia, mas, né? Não desconfia e a gente não conhece também a pessoa. Não tá escrito na testa quem tem ou não outras intenções, até porque os abusos geralmente acontecem justamente de quem tu confia, né? Pessoas que estão dentro. Então, essas pessoas, elas estão em qualquer lugar. E se tu tá numa família funcional, uma família que vai te ensinar, vai explicar o que é certo e errado, ok. Mas e uma criança que tá numa família que tem um abusador? Ele não vai ensinar ela o que é certo e o que é errado. Então ela vai demorar muito tempo pra descobrir. Sim. Uau, muito forte isso. Que outros tabus tu gostaria também de falar quando começou no curso de psicologia? Tu vê muito tabu dentro da igreja ainda acontecendo, fora esses, assim, de que depressão é coisa... não é uma doença, é questão espiritual e não é... Não... eu vejo que as pessoas, assim... Principalmente os mais antigos, né? Eles têm uma barreira. Eu vou conversar, às vezes, até com o pessoal da minha família. E eles, não, mas eu vou me abrir com um estranho. Um estranho vai saber da minha vida. E parece que eles esquecem que, além da parte espiritual, a gente tem também a parte física, a parte psicológica, né? Que aquele profissional, ele vai te ajudar nessa área. Né? A tua parte espiritual, tu vai buscar o teu pastor, mas a parte psicológica, tu tem um profissional que vai estar te orientando ali. E as pessoas, elas não conseguem separar. Elas conseguem separar o físico do espiritual, que eu vou no meu médico, no cardiologista, mas essa outra parte não. Então elas têm esse bloqueio. Caramba, né? Quebrar essa barreira deve ser muito difícil, né? E por isso que eu acho que é tão importante, né? Tu tem um papel como cristã que é formada, que entende, que leu, pesquisou, que estudou sobre isso e principalmente pode ajudar, né? Pessoas que, como tu mesmo falou, né? A pessoa não vai ir lá, né? Porque ela acha que aquilo é um erro, que ela acha que aquilo é um retrocesso, né? Exato. Existe muitas pessoas ainda que chegam pra ti e comentam que psicologia seria um retrocesso ou vergonha ou que não adianta, ou que não funciona? Sim. Sério? Caramba. E pessoas jovens, assim, da nossa idade. Eu ia perguntar a faixa etária e o que eles falam. Que é só uma conversa, né? Que tudo que ela vai falar lá, ou ele, né? Ele já sabe. Que a pessoa mesmo, ela consegue fazer suas coisas sozinho, que é bobagem, que é dinheiro jogado fora. Tem muitas pessoas que me incentivam, falam, não, tá, que tu vai ser psicóloga. Mas eles falam, por que tu não faz? Pois é, não. Tipo, eu quero que tu ganhe dinheiro, mas eu não vou. Isso é bobagem, é só uma conversa. Tu ouve isso? Ouço. Nossa. De amigos próximos, de familiares. E como é que tu lida com isso? O que tu pensa quando tu ouve esse tipo de coisa? Assim, tu fica na tua, tu dá aquele sorrisinho do pinguim, do Madagascar? Hoje em dia... Dependendo do caso, né? Tem casos que eu bato no pé porque eu acho que realmente para aquela pessoa faz. Não que eu fique analisando todo mundo, mas, tipo, tem pessoas que tu vê que elas realmente precisam daquilo. Sim. E as pessoas têm esse bloqueio. E tem algumas pessoas que eu já... Ok, não. Porque a pessoa tem que querer. Não adianta ela ir por obrigação porque não vai resolver. Então, ela tem que ter o desejo, né? De perceber que ela precisa dessa ajuda. E quando a pessoa, ela precisa da ajuda, mas ela não quer ajuda, assim. O que tu, como pessoa próxima, que gosta, assim, o que tu pode fazer? Respeitar, né? Não adianta. É porque é uma liberdade que a pessoa tem, né? Exato. Ela tem que entender que aquilo é importante pra ela, né? Quais as piores coisas que tu aprendeu na faculdade agora? Tipo assim, as piores experiências que tu teve. A gente comentou das melhores, tu falou que se conhecer, falou também se analisar e tudo, né? E as piores agora.
As piores, deixa eu ver. Desagradáveis, assim, ou coisas que, pô, isso aqui... Estatístico. O que vocês estudam em estatística? Números e números e mais números. Né? E psicologia, desculpa a minha ignorância, mas ela é uma cadeira mais ligada a exatas ou humanas? Humanas, né? E tem estatística? Tem. Por isso. Poxa vida, isso é um crime com quem vai fazer a psicologia, por meu isso Deus. Que me marcou. Não deveria, meu Deus. Mas eu já conheci algum caso, assim, muito específico, tipo, muito assustador, muito gritante, grande, em que a terapia salvou, transformou a vida de uma pessoa. Não precisa ser próxima, assim. Uma história que tu consiga... Tu já acompanhou de perto alguma história, assim? De que eu acompanhei. Ou que tu ouviu também, né? Porque quando tu vem aqui como uma pessoa que estudou sobre, né? Daqui a pouco tu pode... Porque, sabe, eu vou falar bem a verdade. Tem uma segunda intenção na minha pergunta, que é assim... Essas pessoas que elas dizem isso, tá? Eu fico apavorado às vezes, porque o poder que a terapia tem... Eu já acompanhei com uma ou duas pessoas próximas que melhoraram muito com a terapia, sabe? Pessoas jovens também. Porque o jovem tem essa idade às vezes e ele não imagina que precise. Mas é como tu falou, desde a primeira infância, já vem trazendo algumas cargas, alguns problemas, sabe? Carregando algumas barreiras que a pessoa com 20, 30 já tá manifestando aquelas barreiras ali muito tempo na vida dela, sabe? Então, na verdade, eu fiz essa pergunta pra saber se tem algum caso, eu queria que tu justificasse essa necessidade, na realidade, de algumas pessoas olharem pra terapia como algo que não é pecado ruim, entendeu? O que tu diria, por exemplo, pra uma pessoa que precisa e ela acha que isso é besteira? Mas aí tu quer bater o pé. Tu quer bater o pé. Tu não quer respeitar. Dessa vez não vamos respeitar ninguém. É o seguinte, fulano, eu vou te falar agora por que terapia não é besteira. É que eu acho que o grande lance da terapia é a pessoa aceitar olhar pra si, né? Porque a terapia, ela não é confortável. Ela vai mexer justamente nessas coisas que mexem contigo e que tu não quer ver muitas vezes. Então, tu traz luz para sombras. Tem uma frase da Melanie Klein que eu acho que reflete muito isso, que ela fala: quando tu come do fruto do conhecimento, tu é expulso de algum paraíso. Então, quando tu traz a luz para aquilo que estava escondido, tu não vai mais simplesmente desver aquilo. É que nem aquelas imagens que, acha o gato. Depois que tu achou o gato, tu não consegue mais desver aquele gato. É verdade. Então, as pessoas, elas têm medo, acho, né, de ver o seu verdadeiro eu, de ver o que realmente está trazendo essa barreira para a vida delas. Sim. Porque não é uma conversa, na verdade, é se conhecer, né? Sim, porque ali é o momento que tu vai te escutar, na verdade, né? Às vezes nem é o que o terapeuta vai estar te falando, ou o psicólogo. É justamente tu tá te escutando. Sim. Né? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente se nega tanto que a gente não consegue nem falar em voz alta. Porque a gente se julga tanto, se culpa tanto daquele pensamento. E ali na terapia tu nem percebe e tu tá falando aquilo. E tu se dá conta, porque tu para te escutar. Não é só uma conversa jogada fora, não tem uma fuga. Não é um amigo que vai estar sempre batendo teu ombro. É isso aí. Não, a pessoa vai te confrontar, ela vai querer tu olhar todos os lados daquela história. E justamente o fato dela não ser uma pessoa conhecida é o que faz a diferença, né? Porque se ela é uma pessoa amiga, como tu falou, que tem gente que diz, eu vou lá abrir minha vida pra um estranho, mas é justamente a ideia, né? Exato. Que se tu abrir pra uma pessoa que te conhece, o que adianta, né? A pessoa vai ficar dizendo a mesma coisa que tu já sabe, né? E dentro disso não tem muito que tu vai acrescentar, né? Sim, é um olhar neutro que tu tá tendo pra exatamente, né? Deixa eu te perguntar agora uma coisa importante, que eu sempre tenho curiosidade. Tu consegue conviver e não analisar pessoas próximas? Sim. Para! Não. Não, porque é cansativo analisar. Tu não fica analisando o pessoal o tempo inteiro. Claro, tem coisas que ficam muito escrachado. Tipo o quê? Que nem teve um caso que eu e a Bárbara, a gente atendeu lá no Padre Jeremias, que era uma mulher, que ela foi pra ganhar o bebê, porque lá a gente ficava mais na parte da maternidade. Sim. E ela tava muito revoltada naquele dia, porque ela queria ganhar, só que dela tinha parado as contrações dela, e ela tava muito revoltada com a família. Então ela falava, não, porque me trouxeram pra esse hospital, mas a minha família vai me pagar, eu vou me vingar. Só que foi, em vez de ela falar hospital, ela falou cadeia. Nossa. Então, tipo, ela teve um ato falho ali. Daí a gente, tipo, viu a intenção da vingança que ela tinha era um pouco além, né, daquilo. Então, às vezes, a gente fala sem perceber. Então, essas coisas no dia a dia mesmo que não fosse num atendimento,
não tem como tu não perceber, Aham. né? Mas agora tu ficar analisando a pessoa o tempo inteiro, não tem como. Até porque tu tem um envolvimento afetivo, né? Então, tipo, Sim. eu dentro do consultório, eu tenho um olhar neutro para aquele paciente. Eu tô vendo o recorte que ele tá me trazendo ali. Agora, em casa, com meus amigos e famílias, eu tenho todo o envolvimento afetivo. Eu sei toda a história dele, eu sei quem são os pais. Então, não tem como eu fazer uma análise imparcial daquela pessoa. Uhum. E acontece de as pessoas saírem do curso, assim, e começarem a analisar outras pessoas, assim, próximas? Sempre tem, né? Sempre tem. Principalmente quando a gente vai estudar o DSM, os transtornos. Aí eu mesmo acho que tem todos os transtornos. Então tu começa, eu acho que meus parentes também. Mas daí tu tem que ficar guardando pra ti, né? Porque realmente tem esse envolvimento afetivo ali, né? Se um profissional da psicologia, ele se envolve, assim como a gente vê em alguns filmes, com o paciente, no sentido afetivo, né? Não digo nem namorar, ficar, ou alguma coisa com a pessoa. Ele tem que abandonar o paciente? Sim, ele tem que transferir daí para outro profissional acompanhar, né? Porque daí já não tem mais esse olhar neutro, né? Não tem mais a relação terapêutica. Daí virou amizade. Tem casos que, de fato, viram um relacionamento, né? Mas isso é completamente antiético daí, né? Uhum. Não tem como ser amiga do teu paciente. Sim, então tem que ser aquela questão isolada mesmo, né? Deixa eu te perguntar também, aqui muito como curiosa, né? Mas eu tenho essa curiosidade. Existem linhas de terapeutas, né? De psicólogos e tudo, a terapia vão seguir linhas diferentes, né? Sim. Então, por exemplo, eu já fiz terapia, infelizmente eu parei, mas eu quero continuar. Eu já fiz terapia em que o terapeuta era muito quieto. E aí ele deve seguir que linha, não sei que linha que seria essa, mas ele é muito quieto. Então eu falava, a pessoa... E aquilo ia me incomodando. Até que eu conversei com uma amiga psicóloga também, e ela me disse, olha, tem várias linhas, né? Então tu tem que procurar um psicoterapeuta que ele consiga acompanhar uma linha que te seja mais agradável, porque nem todo mundo vai ficar quieto, assim, Porque às vezes as pessoas têm a ideia, né? Vão estar vendo que, eu vou lá fazer terapia, a pessoa vai ficar assim, conte-me mais. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Interessante. Aí anota assim, interessante. Não é assim, né? Sim. Tem variedades, né? Sim, geralmente esses mais, assim, é da psicanálise, né? Que vai fazer tu falar mais. Tem a TCC. É que depende do o motivo que tá te levando a procurar a terapia, né? Tu quer te conhecer? Tu quer tratar uma fobia? Tudo vai depender de que área, né? A TCC, ela parece ser mais prática. Ela vai te dar tarefas, o psicólogo vai ser mais ativo. A psicanálise, ele vai te deixar falar mais, ter essa palavra, essa associação mais livre, de falar o que tu tá sentindo naquele momento, vai tentar pensar desde a tua infância. A sistêmica, ela já vai te olhar como um sistema geral, ela vai querer saber da tua família, então ela vai ver os padrões que tu tá fazendo, que tu tá repetindo da tua família. Então, depende muito do qual motivo que tá te levando a procurar. Só que as pessoas não sabem que tem essas várias... né? Várias abordagens, né? Linhas de abordagem, não, eu não sabia. Pra mim foi completamente assim, foi... Porque assim, eu gosto de sentir evolução. Isso na terapia, às vezes é um problema, porque às vezes tu traz um caso, né, que vai demorar pra tu tratar, como tu falou, né? É um recorte, então tu vai falando, vai vendo e tal, porque, por exemplo, eu vou me consultar contigo, tá? Eu vou lá fazer uma sessão de terapia contigo. Eu conto hoje, mas tu tem um recorte mínimo da minha história. Tu precisa juntar um pouco esse quebra-cabeça pra tu poder formar uma opinião e tentar, de alguma maneira, me fazer pensar de outras formas. É por aí, mais ou menos, que eu tô pensando? Sim, os primeiros encontros vão ser basicamente pro psicólogo poder conhecer a tua história, né? Ver a demanda que tu tá trazendo, realmente. Por isso que demora um pouco, né? Sim, E aí não é esse imediatismo, mas assim, eu sentia que não avançava, sabe? Justamente porque eu ficava falando, e a pessoa... fale mais. Mas quanto tempo tu fez? Eu cheguei a fazer, acho que 6 meses. 5, 6 meses, assim. E aí eu realmente não sentia, sabe? Daí mas eu não sabia desse negócio da linha, sabe? E como é que tu chega pra pessoa e pergunta? Tu pergunta pro terapeuta qual é a tua linha? Exato. É que geralmente o psicólogo deveria já te explicar, né? Na primeira consulta ali, ele deveria fazer um contratinho contigo explicando a forma que ele trabalha. O ideal seria isso, né? Até pro paciente saber o que espera, né? Sim. E a tua linha, Thay, mais ou menos é qual? Tu decide isso assim, ao longo do curso tu vai te conhecendo e no final tu diz, eu sou isso. O ideal é isso, né? Mas... Nem sempre é tão simples assim, né? Tu resumiu como se fosse uma coisa muito vou fazer isso aqui, vou fazer um café hoje e tal. Sim, eu achei que eu iria pro lado da TCC, porque eu sempre gostei muito dessa coisa prática de fazer tarefas com os pacientes. TCC, o que representa isso? É análise comportamental, cognitiva comportamental. Tarefas mesmo, assim, tipo, hoje você acorda, faz isso, fala aquilo. Isso. Acredita que tu tem crenças, né? Então ela vai tentar mudar a forma que tu pensa, né? Na TCC, tipo,
a situação não é o que te afeta, e sim o pensamento que tu tem em cima daquela situação. Então, ela vai trabalhar a forma que tu pensa em cima daquela situação. Entendi. Né? Então, eu achei que eu ia trabalhar com essa abordagem. Só que o meu primeiro estágio profissional foi no hospital e era da linha da psicanálise. E eu gostei muito, me identifiquei, acho que a teoria fez muito sentido pra mim na hora que eu fui fazer a prática, só que agora eu estou fazendo estágio na abordagem sistêmica. E na sistêmica eu tenho gostado muito de poder olhar esse padrão da família que a gente acaba repetindo, e na sistêmica parece que me deixou mais livre, assim, pra poder usar um pouquinho do que tu já vem estudando na psicanálise, tu pode usar um pouquinho da TCC. Então, hoje, se eu fosse obrigada a escolher, seria a sistêmica. Mas eu ainda não bati o martelo. E quantas são? Tu citou 4 até agora, né? Ai, tem várias. Tem várias? Mas as que mais, normalmente, o pessoal mais tem vai é a humanismo. TCC... As mais conhecidas é a psicanálise e TCC, né? São os carros fortes, assim. Sim. Mas tem o humanismo, tem a sistêmica, tem a gestalt. Que legal. Essa sistêmica, eu acho que conversa muito com o teu propósito com a igreja também, porque justamente analisar o todo, né? Sim. Na igreja tu vai precisar analisar toda a situação, né? Porque, às vezes vão chegar para ti situações de pessoas, né? Como uma líder, ou enfim, como uma gestora em algum grupo, alguma coisa assim, em que tu não pode olhar somente aquela situação ali, né? Tu vai ter que, mas o que fulano falou? Mas da onde veio? Mas por quê? Mas como que aconteceu? Como que chegou até ti, né? Sim. Às vezes as histórias são contadas de várias maneiras e chega até um recorte para ti que é um milésimo daquilo que realmente aconteceu, né? Por isso que eu acho que tu, de repente, vai se dar super bem também com isso, né? Eu acredito que sim. Espero que sim. Pela tua cara, eu acho que foi, hein? Eu acho que vai gostar, sim. Deixa eu te perguntar sobre esse texto que tu fez no Facebook. Queria muito que tu contasse, né? O que aconteceu, essa história toda, assim, pra gente entender. Tá. Acho que a pandemia veio para nos trazer aprendizados. Acho que todos nós vamos sair dessa pandemia com algum aprendizado, né? Sim. E no meu caso, muitas coisas foram intensificadas e processos foram acelerados. E eu acho que isso foi com todo mundo um pouco, né? Porque, que nem hoje eu tive uma reunião online, porque uma das pessoas da reunião estava com Covid. Se fosse um tempo atrás, a reunião seria cancelada. Então, a gente teve que se adaptar ao cenário que a gente tem atual. Então, acelerou esse processo, né? E eu tinha essa questão da minha ansiedade que eu não tinha percebido até então. Que eu agia dessa forma e que já estava me trazendo um prejuízo porque eu aprendi a lidar desde sempre com essa ansiedade. E para mim diminuir essa ansiedade, eu tinha que ter o controle da situação. Então, por mais que eu sempre fui muito quieta, muito introvertida, eu sempre era líder de turma, sempre estava querendo abraçar as coisas, porque quando eu estava à frente, eu conseguia controlar a situação. Sim, né? Por mais que eu confiasse no meu colega de trabalho ou de escola, eu não tinha certeza de que ele iria cumprir aquilo dentro do combinado. Então, se eu fizesse, eu saberia o final que ia ter. Que legal. E só que com o passar do tempo, isso foi piorando, né? Porque eu fui aumentando as minhas responsabilidades e fui abraçando mais coisas. E na pandemia, eu me vi num cenário onde eu não tinha controle de mais nada. Não sabia se ia continuar trabalhando, como ia ficar minha saúde, a saúde dos meus familiares. Nossa, isso pesa muito. Então, aquilo que eu conseguia controlar foi o que eu abracei. Então, eu me foquei muito no trabalho, me foquei muito na escola, na faculdade, né? É que tu é tão novinha que tu ainda não entendeu, né? É que nem a mãe da gente sempre, vai lá, boa aula hoje na escola. Mãe, é mestrado já e não sei o quê. Ah, tá, boa aula na escola lá. Me liga no recreio. Me liga no recreio. Pega aqui R$10 pro lanchinho do recreio. Mãe, salgado não é R$10 há muito tempo. Mas e aí, desculpa te interromper. Agora me perdi. Não, tu tava falando que foi difícil e aí tu começou a ver que tu não podia controlar mais nada na situação da pandemia. E isso começou a te afligir muito. Isso, então eu me foquei muito no trabalho, né, e na faculdade. E eu não conseguia perceber que eu estava deixando as outras coisas de lado, né? Eu não tinha essa visão de que eu estava abraçando aquilo. Não, isso foi automático pra mim. Sim. Só que chegou um ponto que eu já tava no cansaço físico, mental, porque eu não conseguia mais desligar daquilo. Nossa. Né? Eu trabalhava final de semana e não por uma cobrança da minha chefe, uma cobrança minha mesmo comigo, né? Porque essa insegurança que eu trazia também fazia com que eu necessitasse da validação do outro. Entendi. Só que o outro não vai ficar te validando o tempo inteiro. Então, tu tem que sempre se destacar pro outro. Não, tu tá te superando. Só que o outro não sabia dessa necessidade. Então, eu me cobrava cada vez mais e necessitava dessa validação, onde eu já não fazia mais um filtro de quem eu necessitava dessa validação. Então, a opinião de qualquer outra pessoa era mais importante do que a minha.
E a questão de estar cansada e não conseguir desligar, eu chegava em casa... O Bruno até às vezes falava assim, tu parece um zumbi, porque tu senta e onde tu senta, tu dorme, porque eu já tava cansada, né? Só que eu não conseguia desligar. Então, tipo, esse final de semana eu não vou fazer nada, vou descansar. Mas eu não conseguia, a minha cabeça ficava lá, né? Eu sonhava com aqueles problemas, então eu realmente não conseguia desligar. E o meu momento de prazer virou a comida. Então, se eu estava triste, eu comia. Se eu ficava alegre, eu comia. Né? Se eu tive um dia estressante, eu comia. Tudo era a minha recompensa e a minha fuga era na alimentação. Nossa. E como eu nunca gostei de cozinhar, a questão de fazer lanche, de encomendar, era muito mais prática. Então, eu unia o útil ao agradável. Só que eu não conseguia ver que esse comportamento a longo prazo ia trazer uma consequência pra mim. Daí teve um dia que eu me dei... O Bruno tirou uma foto, se não me engano. E quando eu vi aquela foto, eu me deparei com, tipo, tinha engordado e parecia que eu tinha dormido. E quando eu acordei, eu já estava acima do peso. Né? Eu não tinha percebido que eu tava mal nesse sentido. Isso começou a mexer muito com a minha autoestima e com vários fatores, só que eu não conseguia me enxergar. Tanto que eu ia nas lojas e eu ia falar numeração, eu falava a numeração que eu usava antes, e as vendedoras me olhavam com uma cara tipo, não, moça, acho que é um pouquinho maior. Porque eu não me enxergava, eu tinha muita dificuldade de perceber que eu tava engordando. Até que eu me dei conta disso mesmo, porque as pessoas começaram a falar. E daí isso fazia com que a minha autoestima caísse mais ainda, né? Nossa. Porque as pessoas falavam assim, Thay, é tu? Nossa, guria, nem te reconheci. Ou coisas do tipo, tu é tão nova, por que tu não emagrece? Tu tem um rosto tão bonito, daqui a pouco tu vai ficar toda flácida. E nessa questão da pandemia, eu comecei a me isolar, né? Porque eu falei assim, se eu for encontrar fulano que faz 2 meses que eu não vejo, ele vai notar a diferença. Então eu comecei a me isolar. E quando eu tomava coragem de encontrar alguém, vinha esse tipo de comentário. Então... Eu me isolei completamente, não conseguia mais nem me olhar no espelho, muitas fases, não conseguia comprar uma roupa sozinha. A minha opinião comigo parecia que não valia mais nada. Sempre a opinião do outro é que... Era mais importante. Era mais importante pra mim. Daí, quando eu percebi que já não tava legal, foi quando eu voltei pra terapia, né? Porque eu vi realmente tem algo errado comigo, que eu preciso... Eu estou cuidando dos outros e não estou cuidando de mim. E eu coloquei na cabeça que eu tinha engordado por causa do anticoncepcional. Só que eu já tomava há anos. Sim. Mas eu tinha que achar um culpado, daí o culpado não era eu das minhas atitudes. Sim. Tendo na comida a resposta pra felicidade e pra tristeza, não, é o anticoncepcional. Só que daí quando eu parei, e também eu parei por conta própria, não fui médica nem nada, e quando eu parei, as coisas, ao invés de melhorarem, pioraram. Com o anticoncepcional tu parou e piorou. Piorou, porque daí eu não tinha acne, comecei a ter muita acne, comecei a ficar mais cansada. Eu esperei alguns meses, porque eu achei que, até o meu organismo se acostumar. Sim, muito tempo tomando. E não se acostumou. Daí eu resolvi ir na ginecologista. Daí quando eu fui lá, ela pediu alguns exames, ela disse, mas tu fecha critérios clínicos pra SOP. E eu não sabia o que era SOP até então, que é Síndrome dos Ovários Policísticos. Olha... E daí ela disse, e o tratamento é tu cuidar da alimentação, fazer exercício e voltar a tomar anticoncepcional. Esse seria o tratamento para essa SOP. E os sintomas eram cansaço, aumento de peso, acne, pele oleosa, queda de cabelo, aumento de pelo nos braços e no rosto. Então, muitos sintomas eu me encaixava. Só que sabe aquele meme que, você precisa cuidar da alimentação, ou e a pessoa, eu vou morrer. Não, é só tu cuidar da alimentação, eu vou morrer. Era basicamente isso. Tá dizendo que eu vou morrer? Não, é só cuidar o que come. Então tu tá dizendo que eu vou morrer. Basicamente foi isso. E daí, isso já era no final do ano. Isso era no final de 2020. E daí o Bruno, vamos comprar a bicicleta, porque musculação tu não vai gostar. E daí a gente, fomos comprar a bicicleta, e nisso já ia ser a virada do ano. E a gente foi comprar o suporte pra botar no carro, pra gente levar as bicicletas pra praia. Só que essa questão da ansiedade toda, se eu disse que hoje eu vou fazer tal coisa, não importa a hora, a gente vai fazer aquilo naquele dia, né? E a gente não achava o suporte da bicicleta em tudo que era lugar, em Cachoeirinha, em Gravataí. A gente foi achar em Canoas de noite. Nossa. E quando a gente tava vindo pra casa, a gente veio de Canoas pra Cachoeirinha pela RS 118. E ali é bem escuro já. E eu e o Bruno no carro, escutando música, fazendo planos. Que amanhã a gente vai trabalhar até tal hora e vai pra praia. E daqui a pouco, quando eu vejo, só escutei a batida do carro e o Bruno freando. Quando a gente foi ver, uma pessoa em situação de rua tentou atravessar. Só que ele não tinha faixa de pedestre nem nada. E tava muito escuro. Não tinha como a gente ver que ele tava tentando ultrapassar. Sim, a pessoa só entrou no meio da via. Exato. Nossa. Daí, quando o Bruno freou, viu que ele tava bem, saí correndo. Ele tava bem, assim, né, na medida do possível. Só tava consciente, tava com muita dor, porque ele tinha batido o tórax, tinha batido a cabeça. E ele entrou no carro
no meu lado. Então, tipo, ele entrou dentro do carro, quando o Bruno freou, ele saiu. O vidro quebrou só do meu lado. Do lado do Bruno não tinha quebrado nada. Nossa. E daí nisso, só que foi quase em frente à UPA que tem ali. Uhum. Não sei exatamente a localização, mas, tipo, a polícia chegou rápido, a UPA chegou em questão de minutos, e logo quando a gente parou, um carro atrás parou e já tinha um socorrista. Então, ele já prestou os primeiros socorros, foi tudo muito rápido. Nossa. Só que eu me lembro quando eu tava ligando pra SAMU, Uhum. e eu não sou muito boa em localização, e ali o cara, onde que foi o acidente? Eu não sabia dizer. E daí esse socorrista falou, deixa que eu explico pra eles, porque eu acho que ele viu que eu tava meio desnorteada. E quando eu passei o celular pra ele, que eu fui olhar pro lado, o carrinho, um carrinho de reciclagem desse morador de rua, quando eu olhei pra aquele carrinho, me veio uma sensação muito ruim. A sensação que eu tinha era que se aquele carrinho ele tivesse tentado ultrapassar com aquele carrinho, eu teria morrido. Porque o vidro quebrou do meu lado. Então, ao invés de ser ele entrando dentro do carro, seria o carrinho. Deu, mas deve ser coisa da minha cabeça, porque eu tô nervosa com a situação, nunca tinha passado por nenhum acidente. Ele foi levado pro hospital, o carro foi guinchado. E daí, no outro dia, eu fui contar pra minha mãe, né, o que tinha acontecido. E a sensação, porque pra mim tinha sido muito forte aquilo. Imagina. E daí, quando eu fui contar pra minha mãe começou a chorar. Daí ela disse que numa semana antes ela tinha sonhado que eu tava morta, e eu tava deitada no chão, e ela chorava, assim, segurando minha mão, dizendo, ai, Senhor, por que tu levou minha filha? E ela disse que ela começou a orar repreendendo. Então ali eu tive a confirmação que realmente foi um livramento que Deus tinha me dado. Claro. E no outro dia, minha vizinha chegou e falou assim, ai, Thay, faz dias que eu tô querendo conversar contigo, porque nossos horários não estão batendo. Mas semana passada, de madrugada, eu não consegui dormir e vinha muito tu e tua esposa na minha cabeça. Eu tinha que orar por vocês. Então, ali eu vi Deus usando pessoas ao meu redor, né? Vendo que a gente tava fraco ali, então usou as pessoas à nossa volta pra interceder pela gente, né? Uhum. Então, aquilo fez eu dar uma freada, assim, pô. E se eu tivesse morrido? A minha vida teria acabado desse jeito. Nada do que eu planejei eu tinha feito. Eu não olhei por mim. A minha vida teria acabado desse jeito. Então, isso mexeu muito comigo. Nossa, né? Fez eu refletir, assim, tipo, era como se Deus tivesse falado assim, dá uma segurada. Acho que, né, tu tá abraçando tudo e não tá abraçando nada. Então, vamos dar uma segurada. E daí, no próximo ano, a minha ideia era começar 2021 com tudo diferente, já começar uma outra pessoa, porque os meus planos eram, nos 2 últimos anos de formação, focar só na faculdade. Uhum. Só que, no meio de uma pandemia, como que tu vai abrir mão do teu trabalho? Não tem como, né? Eu ficava assim, como assim? Parece que eu tô sendo louca em abrir mão de um dinheiro certinho todo mês pra algo tão incerto. Sim. Só que sempre foi o meu desejo. Então, eu entrava naquele conflito. E ao mesmo tempo que eu já estava consciente de que eu tinha que mudar os meus atos, né, de comigo, meus comportamentos, eu não consegui. Uau. Mas aí, em 2021, no início do ano, foi que eu falei, não, eu preciso realmente mudar essas minhas questões. E daí eu procurei um endócrino, para ver essa questão, se realmente eu tinha SOP. E quando eu cheguei para falar com ele, ele disse que eu realmente tinha SOP. Só que ele pediu uns outros exames. E ele disse que eu tinha que parar com o anticoncepcional, porque, na verdade, ele só mascarava os meus sintomas, ele não tratava nada. Nossa. Então, ele mandou eu parar de novo, eu comecei a fazer o tratamento, daí ele viu que eu tinha resistência à insulina, né, que é quase uma pré-diabetes, né, que faz com que a glicose vá direto pro sangue, então... E daí ele me deu a medicação, e daí foi onde parece que me deu um alerta, assim. E ele disse que... Ele me perguntou, tu quer ser mãe? Eu falei, eu quero, não hoje, mas futuramente sim. Ele, mas dentro do cenário hoje, as tuas chances são quase nulas. Nossa, a gente falou isso, assim. Super simpático, assim. Mas eu acho que naquele momento era o que eu precisava, um choque de realidade, né? E daí foi onde eu disse, não, eu tenho que mudar, porque se eu quero ser mãe um dia, e eu já não tô bem. E nisso a minha psicóloga também, né, puxando minha orelha, e aí, a tua saúde mental vai ficar em segundo plano até quando? Eu entendo que o dinheiro é bom, que tu gosta de ter o controle das coisas, mas tu não tá legal. Tu precisa frear. Então, eu demorei um pouco, mas foi onde eu comecei a olhar pra mim. Então, eu comecei a diminuir, comecei a abrir mão de muitas coisas. Só que eu fui muito magoada na questão de, acho que... Quando eu coloquei querendo abraçar o mundo, as pessoas às vezes não entendiam por que eu queria tomar a frente, né? As pessoas interpretavam de maneiras diferentes. Eu era pra controlar a situação, pra diminuir a minha ansiedade, mas a pessoa não sabia disso. Sim, né? E eu fiquei muito magoada nesse processo, porque eu comecei a escutar coisas de mim que eu não gostaria de ter escutado, né? E eu achar que as pessoas me viam daquela forma me incomodava, né? Porque como a validação do outro era tão importante pra mim... Imagino, né? Aquilo pra mim tinha uma dimensão muito maior.
Então eu queria provar que eu não era aquela pessoa que estavam falando. Só que quando tu quer lutar com as tuas próprias forças, não dá certo, né? Demora muito e às vezes nem adianta, né? E foi acontecendo, não adiantou, eu só me frustrei ainda mais. Até onde chegou um ponto que eu falei, não, quer saber? Não dá mais. Daí foi ali por junho onde eu dei um basta, me afastei dessas pessoas que eram negativas, assim, comigo. Consegui sair do emprego, diminuir as questões da faculdade. E parece que de junho a dezembro de 2021, a minha vida virou outra. Nossa. Aí parece que eu vivi um ano até junho e depois junho, porque eu tive uma mudança radical, assim, até na minha postura como ser, eu comecei a me enxergar. E fazer o estágio no hospital me ajudou muito, porque ali no hospital eu conheci pessoas que me ajudaram, né? Assim como eu tive pessoas que me puxaram muito pra baixo, ali eu encontrei pessoas que me incentivaram, que acreditaram em mim, e com isso eu comecei a acreditar em mim também. Como faz diferença, né? Ter pessoas próximas de ti que confiam e acreditam em ti, né? E também entra naquele provérbio, né? Se tu anda com sábio, sábio tu vai ficar. Se tu anda com tolo, tu vai sofrer. E era justamente o que eu tava fazendo, né? Eu tava me importando com pessoas que não queriam o meu bem, enquanto tinha pessoas já ao meu redor, né? Que poderiam agregar. E eu não estava vendo essas pessoas. Eu tava focando só naqueles que eu queria provar que eu não era aquilo que eles estavam dizendo. Daí, nesse processo, foi onde eu comecei a me conhecer. E daí, parece que ligou uma chave, assim. Conheci uma Tainara que estava escondida que eu nem sabia que existia. Porque eu sempre achei que eu era muito indecisa. Mas, na verdade, eu não era indecisa. Eu era insegura. Eu não acreditava em mim. Porque eu sempre soube o que eu queria fazer, até onde eu queria chegar. Só que eu achava que eu não tinha potencial para conseguir chegar naquilo. Nossa. Então, em 2021, no finalzinho do ano, foi aí que eu tive essa virada. E quando eu tive essa mudança interna, ela veio. Entendeu? Foi onde eu consegui emagrecer, foi onde eu comecei a elevar a autoestima, né? Porque às vezes a gente acha que, vai emagrecer, é só fechar a boca, mas não é. A minha questão era uma questão mesmo psicológica. No momento que eu trabalhei, que eu cuidei de mim, isso refletiu em todos os aspectos. Não é tão fácil também, né? Mesmo que a pessoa não queira, tá acostumada com um padrão, né? Tá acostumada com uma rotina ali de comer o tempo inteiro, comer assim, quando a comida vira uma resposta, né? Tu tá acostumado com aquele mecanismo, né? Então parar com aquilo ali é uma coisa meio, tá indo contra o modus operandi, né? Que teu corpo tem, que a tua vida tem, né? Naquele momento. Deve ser difícil mesmo isso, né? Sim. Nossa, uau, que incrível, tá? E, desculpa te interromper, pode continuar. Mas acho que era isso. Era isso? Era isso já. Maravilhoso, incrível a tua história, tá? Porque assim, é inspirador para muitas outras pessoas que às vezes não percebem, né? Que uma simples atitude ou uma simples ação, como por exemplo, fulano tá parado, tá meio quieto, tá meio desligado, isso pode significar alguma coisa realmente importante, né? E pode ser que realmente só seja aquilo ali, mas como tu falou, né? Teu marido, Bruno, ele chegou e disse, tu tá parecendo um zumbi, tu só deita e dorme em tudo que é lugar, vamos ver, vamos isso, aquilo e tal. Às vezes não é exatamente isso, é uma coisa um pouco mais séria, né? Sim. Agora, tu falou um pouco antes sobre a questão ali com crianças, sexualidade. Tu pretendendo ser mãe, quais os valores que tu gostaria mais de ensinar para uma criança, assim? Que valores que tu, como uma pessoa, não só mãe, mas também que trabalha com a mente, trabalha com o pensamento, acha os valores mais importantes de se ensinar para uma criança? Acho que a fé, né, seria o principal. Mas essa questão, assim, de... A gente ensina a questão de ser educado, né? De pedir licença. Só que a gente esquece da criança ser educada nessa outra parte também. Que é dos limites que o outro pode chegar nela. Então, não sei, assim, o que mais de valores. Mas o que eu vejo que falta é isso. É escutar a criança. Principalmente o adolescente também. O adolescente, principalmente, tem pouca paciência em escutar ele, né? E é tão importante. Porque pra gente, é um problema tão banal. Ai, meu Deus, é uma espinha. Mas pra ele, aquilo é importante. E quando a gente era adolescente, isso também era estritamente importante. E eu fiz já alguns atendimentos com adolescente e eles trazem isso, tipo, não me escutam. Meus pais não me escutam. Eu tô falando o que eu tô me sentindo e eles falam que é um problema banal. Mas, eu sou adolescente. E que bom que ele tá se preocupando com coisas banais, que ele tá conseguindo viver essa fase da adolescência, né? Que nem o adolescente, dorme mais. Mas é uma necessidade fisiológica que ele realmente tem. Ele ainda nem tá com o cérebro todo desenvolvido. Então, tem questões que a gente tem que olhar como um todo. A gente olha, olha todos os problemas que eu tenho conta, tenho... Ok, mas tu é adulto. Ele não é. Sim. Então, são problemas diferentes. Então, quando a gente fala, eu vou ser mãe, vou ser assim, eu sei que a gente é a mãe perfeita. E chega na hora, a gente vai ser o melhor que a gente consegue, né? Mas a minha ideia era justamente isso, assim. Escutar tanto na criança quanto no adolescente e trazer esses valores na questão geral, assim, não só de ser educado, mas também dele saber o limite do corpo dele, né? Porque quando tu tem essa conversa é muito melhor, mais fácil a criança crescer sabendo, crescer entendendo.
muito mais tranquilo a criação na própria mente, valores, ideia, né? Do que pode, o que não pode, né? E me diz uma coisa, tu hoje pode ser mãe? Porque tu comentou que tinha uma possibilidade pequena, né? Aquele médico comentou. Eu não fiz nenhum exame, assim, mas a questão era, tipo, que eu estava muito acima do peso, né? Eu cheguei a grau de obesidade 1. Então, naquele cenário, se eu quisesse, ia ser muito difícil. Acredito que hoje o cenário já seria diferente. Ah, que legal. E tu pretende ter filho com quantos anos? Ou não pensou nisso ainda? Eu quero ser mãe, mas não sei com que idade, né? Porque eu tô no momento que eu não sei exatamente, eu vou me formar e o que eu vou fazer. Né? Pra que lado que vai, né? Daqui a pouco tu viaja, daqui a pouco, sabe? E a criança, querendo ou não, vai acompanhando isso, né? Isso. Então, sei lá, antes eu acho que até uns 30, acredito eu. Sim. Né? E os teus sonhos, Thay? Quais são os sonhos que a Tainara tem? Hoje os meus sonhos são muito voltados pra minha formação, assim, né? Das expectativas de como vai ser depois de formada, né? Porque eu quero fazer residência, porque essa parte do hospital foi uma área que eu gostei de trabalhar. Mas também quero trabalhar com a clínica, tenho vontade de fazer pós, quem sabe fora do país. Então, tipo, tem muitas possibilidades, né? Que legal. Mas assim, como tu te vê daqui a 10 anos? Pergunta de RH. Tu que fez técnica em administração, pergunta de RH agora. Daqui 10 anos... Eu fico um pouco em dúvida justamente porque eu tenho muitas ideias, mas eu não sei pra que lado dentro dessas ideias que eu vou seguir, porque eu acho que depois de formada as coisas vão acontecendo também, então eu tenho muita coisa muda também. Eu tenho muita dúvida, assim. Mas eu quero trabalhar com a clínica, então eu quero ter a clínica e ter uma outra área junto. E eu quero muito trazer essa parte da psicologia pra dentro da igreja. Então, eu quero, sim, levar palestras, essas coisas com tabus, essas coisas difíceis. Só que é uma coisa que eu que tenho que me desconstruir também, né? Porque pra trazer esses tabus pra um grande público, principalmente, tu não pode ser introvertido, né? Tu tem que dar a cara a tapa. Então, tem coisas que eu ainda tenho que trabalhar em mim pra conseguir esse objetivo. Eu acho que o pior é validar a opinião dos outros com mais importância do que tem, né? Pra quem se expõe, né, ou se coloca numa linha de frente com polêmica, assim, é a coisa que tu mais vai sofrer, né, porque a opinião do outro sobre ti não pode te tirar do teu propósito, né. Sim. Se tu sabe pra aquilo ali, estão falando que tu falou tal coisa, e ai meu Deus, não importa, eu vou seguir aqui falando, vou seguir meu propósito, né. Tu tem medo, Thay? Sim. Tem medo de quê? Acho que o maior medo é o julgamento, né, por mais que a gente não tem que se importar com a opinião do outro, mas... ainda é algo que mexe comigo, assim. Que nem eu consigo ver a mudança que eu tive do ano passado pra cá. E às vezes, agora nada me abala. Daí esse ano aconteceu alguma coisa, não, acho que eu ainda estou no processo. Porque a gente quer a resposta final, mas a gente não quer passar pelo processo, né? É verdade. Tem um exemplo que eu sempre gosto de usar, que é a questão da uva, né? A gente vai na feira e vai comprar uva, ela é um valor. Agora tu vai comprar um vinho, ele é muito mais caro. É verdade. E a diferença é o processo que a uva teve, né? Então ela foi esmagada, ela foi pisada, ela foi fermentada, ela foi colocada num barril. A gente não quer passar por tudo isso, mas a gente quer virar o vinho caro. Ótimo, isso é muito boa essa história. Essa história é maravilhosa. Eu vou usar e dizer que é minha, não tô brincando. Ótima essa história, muito boa. Você tem outro medo a não ser o julgamento? Medo na vida, assim, em geral? Eu acho que hoje eu tenho muito medo de voltar a me anular, assim, né? Acaba sendo a questão do julgamento, né? Porque eu tenho muito medo de esconder os meus desejos de novo. Porque era o que acontecia, né? Eu botava a minha opinião em segundo plano. Então, eu tenho medo de voltar a ser aquela pessoa. Uau. Porque é muito recente pra mim, né? Sim. Então, essa mudança, ela aconteceu há 6, 8 meses atrás. Então... por mais que ela foi tão grandiosa, que me mudou tanto, ela faz pouco tempo. Ainda tem que maturar isso ainda, né? E se tu tivesse, assim, uma oportunidade de mandar uma mensagem pra todas as pessoas que tu conhece ou que tu não conhece, assim, que mensagem seria essa, sabe? Vai chegar pras pessoas, não tem essa de escapar, entendeu? Que mensagem que mais ou menos tu daria pras pessoas? Ela se permitir se conhecer. Permitir se conhecer. Porque foi o que me mudou, né? Elas olharem pra elas mesmas, assim. Uau, muito forte isso. E depois que tu não estiver mais aqui, Thay, que mensagem que tu gostaria que as pessoas tivessem quando falassem de ti? Tipo assim, daqui a muito tempo esperamos nós, sabe aquele meme de qual Thay? Aí o que tu gostaria que as pessoas respondessem sobre ti, sobre a tua vida, assim, depois que tudo, que legado que tu gostaria de deixar? De ser aquela pessoa que quando tu vai conversar, ela sempre tem algo pra te agregar, sabe? Uau. Que é uma pessoa que sempre foi amiga, que foi confiável. Que legal, muito interessante, show de bola. Isso é difícil, né? Porque demora, né? E aí não é simples, né? Não é fácil assim. É verdade.
Muito legal. Tá, e se as pessoas quiserem te encontrar depois de você formada, elas, claro, vou deixar aqui no link do vídeo a descrição, né, do teu perfil, das tuas redes profissionais e tudo mais, mas como é que as pessoas poderiam chegar com acesso a ti? Hoje, assim, tipo assim, te procurar. Eu sei que tu tá na Clínica Mente Ativa, né? Isso, eu tô fazendo estágio na Clínica Mente Ativa e faço estágio também no SAI. Tá, legal, legal. E depois, então, vou deixar aqui o perfil profissional, quando for criado, né? Assim que estivermos que estivermos formados, para que as pessoas possam entrar em contato contigo como terapia, né? Que recado tu teria para último recado, né? Para as pessoas que são que estão ouvindo e estão com aquele pezinho vou, não vou, faço ou não faço terapia? Será que é bom? Será que não é? Será que é tempo jogado fora? O que tu diria para essas pessoas pra gente finalizar? Elas deveriam tentar, porque a terapia nada mais é do que um investimento na gente mesmo. Né? Não tem que ser visto como um gasto, e sim como um investimento, né, em ti. Vai ser talvez a primeira vez que a pessoa vai gastar o dinheiro só com ela. Muito forte. Então vai ser um conhecimento que ela vai ter dela mesma, né? Não vai ser fácil, mas vai com medo mesmo, porque o resultado vai ser bom. Que legal, muito legal. É isso aí, Thay. Muito obrigado. Eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, por ter se disponibilizado. A gente tentou várias vezes. Foi difícil. Tentamos várias vezes esse encontro e finalmente saiu. Então eu queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente, dizer que foi incrível te ouvir por esse tempo e que principalmente as pessoas vão se inspirar muito na tua história. Isso vai atingir muita gente para mudar a sua vida também. Tomara. Tomara que sim. Obrigado. Diretamente do Johnny Studios aqui em Cachoeirinha, eu tô encerrando hoje esse papo maravilhoso com a Tainara Souza Roque. Obrigado, Thay. Espero que vocês curtam, compartilhem e até o próximo Pod Sante.